genes, ambiente ou ambos. Numerosos estudos revelam-nos que as diferenças raciais são causadas pela ação simultânea dos genes e do ambiente. Hereditabilidades, adoções transraciais, pesos genéticos, regressão à média, tudo nos diz o mesmo. As adoções entre raças dão-nos algumas das melhores provas de que os genes causam as diferenças raciais no que respeita ao QI. Crescer num ambiente familiar da classe média branca, não faz baixar o QI médio dos orientais, nem faz aumentar o QI dos negros. Poderá algum fator ambiental explicar todos os dados sobre a rapidez do desenvolvimento dental, idade da maturidade sexual, volume do cérebro, QI, nível de testosterona e o número de nascimentos múltiplos? Os genes parecem ser determinantes. Mas como é que podemos ter a certeza? Algumas características são claramente hereditárias. Por exemplo, nós sabemos que as diferenças raciais nas taxas de gestação de gêmeos são devidas à hereditariedade e não ao ambiente. Estudos realizados em crianças orientais, brancas e mestiças no Havaí, e de crianças brancas, negras e mestiças no Brasil mostram que é a raça da mãe e não do pai que é o fator determinante. Todavia, o papel da hereditariedade racial também é encontrada noutras características. Estudos sobre a hereditabilidade. Hereditabilidade é a fração da variação de uma característica que é devida aos genes. Uma hereditabilidade de 1 significa que as diferenças são inatas e que o ambiente não teve qualquer efeito. Uma hereditabilidade de 0 significa que a característica em questão decorre apenas do ambiente e que os genes não têm qualquer efeito. Uma hereditabilidade de 0,50 significa que as diferenças provêm de ambos, genes e ambiente. A hereditabilidade é útil para os criadores de animais. Eles gostam de saber até que ponto os genes influenciam coisas como a capacidade de produção de leite, a qualidade da carne no gado ou selecionar quais os cães que são mais aptos a caçar e quais os que são bons com as crianças. Quanto mais alta é a hereditabilidade, maiores são as semelhanças com os progenitores e as crias. Por outro lado, baixas hereditabilidades significam que fatores ambientais tais como a dieta e a saúde são mais importantes. No que toca às pessoas, mede-se a hereditabilidade comparando os membros da família, especialmente os verdadeiros gêmeos com os falsos gêmeos, crianças adotadas com os seus irmãos não biológicos. Gêmeos verdadeiros gêmeos monozigóticos partilham 100% dos seus genes, enquanto os falsos gêmeos dizigóticos partilham somente 50% dos genes. Irmãos e irmãs normais também compartilham 50% dos seus genes, enquanto que as crianças adotadas não partilham genes. Se os genes são importantes, os gêmeos verdadeiros deveriam ser duplamente semelhantes um ao outro quando comparados com os falsos gêmeos dizigóticos, ou irmãos normais, e de fato assim são. Alguns gêmeos idênticos são separados no início das suas vidas e crescem separados. O famoso estudo sobre os gêmeos de Minnesota, feito por Thomas J. Bouchard e outros, comparou muitos destes casos. Ainda que tenha crescido em diferentes lares, os gêmeos verdadeiros gêmeos monozigóticos crescem com tendência a tornarem-se muito semelhantes entre si. Eles são parecidos nas características físicas, como o peso e as impressões digitais, e nas características comportamentais, como o QI e a personalidade. Os gêmeos verdadeiros que crescem em lares diferentes partilham todos os seus genes, mas não partilham os efeitos do meio familiar em que foram criados. Como se pode ver no quadro 8, a hereditariedade explica 97% das diferenças nas impressões digitais e o ambiente somente 3%. As atitudes sociais estão repartidas em 40% para a hereditariedade e 60% para o ambiente. O QI distribui-se entre 70% para a hereditariedade e 30% para o ambiente. Os gêmeos verdadeiros gêmeos monozigóticos são frequentemente tão iguais que nem mesmo os amigos mais chegados os conseguem diferenciar. Apesar de os gêmeos do projeto Minnesota terem vidas separadas, eles partilhavam muitos gostos e tendiam a não gostar das mesmas coisas. Frequentemente tinham os mesmos passatempos, apreciavam o mesmo tipo de música, comida e roupas.
As suas formas de estar e gestos eram, frequentemente, os mesmos. Os gêmeos eram muito parecidos na idade em que se casavam, e algumas vezes quando se divorciavam, e no tipo de emprego que escolhiam. Eles até davam nomes semelhantes aos seus filhos e animais de estimação. Um destes pares, os gêmeos Jin, foram adotados ainda crianças por duas famílias diferentes da classe trabalhadora. No entanto, eles marcaram as suas vidas com um rasto de nomes parecidos. Ambos chamaram Toy ao seu animal de estimação de infância. Ambos casaram-se e divorciaram-se com mulheres chamadas Linda, e mais tarde voltaram a casar-se com mulheres chamadas Betty. Um dos gêmeos chamou o seu filho de James Allen, o outro chamou o seu filho de James Alan. Um outro par de gêmeos separados tinha como característica o fato de desatarem a rir ao mínimo pretexto. Cada um dos gêmeos disse que os seus pais adotivos eram muito sérios e reservados. Cada um deles afirmou que nunca havia encontrado alguém que risse com tanta facilidade até encontrar o seu irmão gêmeo. A hereditariedade também afeta a conduta sexual. A idade da nossa primeira experiência sexual, a periodicidade da atividade sexual e o número total de parceiros sexuais todos têm hereditabilidades de 50%. Assim como a probabilidade de nos divorciarmos. Vários estudos constataram que a homossexualidade, lesbianismo e outras orientações sexuais são 50% genéticas. Os estudos sobre os gêmeos mostram que mesmo as atitudes sociais têm uma origem parcialmente genética. Um estudo australiano, que teve por base 4.000 pares de gêmeos, verificou que existe uma influência genética em questões particulares no âmbito político, tais como pena de morte, aborto e imigração. Também se observa que as tendências para o crime têm um componente hereditário. Em cerca de 50% dos gêmeos verdadeiros gêmeos monozigóticos, com cadastro criminal, o outro irmão gêmeo também tinha cadastro criminal, o que apenas acontecia com 25% dos falsos gêmeos. Os genes influenciam a predisposição para ajudar os outros e a agressão. Um estudo extenso, envolvendo gêmeos britânicos, descobriu que o desejo de ajudar ou agredir os outros tem uma hereditabilidade de cerca de 50%. Para os homens, envolver-se em lutas, usar armas, estar envolvido em incidentes com agentes da polícia todos têm uma hereditabilidade de 50%. O meu artigo, na edição de 1989 da Behavioral and Brain Sciences, mostra que as pessoas com quem casamos e quem escolhemos para amigos é também em parte genética. Quando os grupos sanguíneos e as hereditabilidades de amigos e cônjuges são comparados, descobrimos que as pessoas escolhem parceiros geneticamente semelhantes a si. A tendência para o semelhante atrair semelhante está enraizada nos genes. Estudos de adoção. Uma boa verificação dos estudos efetuados com gêmeos veio dos estudos de adoções. Um estudo dinamarquês, publicado no número de 1984 da Science, examinou 14.427 crianças separadas à nascença dos seus pais biológicos. A probabilidade dos rapazes terem cadastro criminal era maior quando os seus pais biológicos também o tinham, do que quando isto acontecia com os pais adotivos. Embora tenham sido criados em casas diferentes, 20% dos irmãos e 13% dos meio-irmãos tinham registros criminais semelhantes. Apenas 9% dos rapazes sem relação de parentesco criados na mesma casa tinham simultaneamente cadastro. O Colorado Adoption Project descobriu que a influência dos genes aumenta à medida que envelhecemos. Entre as idades de 13 e 16 anos, as crianças tornaram-se progressivamente mais semelhantes aos seus progenitores em altura, peso e QI. Pela idade de 16 anos as crianças adotadas já não se assemelhavam às pessoas que as criaram. A hereditabilidade da altura, do peso e do QI na infância são todos de cerca de 30%. Pela adolescência, ela já é de 50% e na idade adulta de 80%. Assim, à medida que as crianças crescem, o ambiente doméstico vai tendo cada vez menos impacto, e os genes vão tendo cada vez mais, exatamente o inverso do que a teoria cultural prediz. Raça e hereditabilidade.
Pode a hereditabilidade dizer-nos algo sobre as diferenças entre as raças? Sim, e muito. Os estudos mostram-nos que quando uma determinada hereditabilidade é alta nos brancos, ela também é alta nos orientais e nos negros. Quando é baixa nos brancos, ela também é baixa nos orientais e nos negros. Por exemplo, a hereditabilidade do QI é de cerca de 50% para negros, orientais e outros grupos, tal como é para os brancos. Por isso existe uma base genética para a inteligência em todas as três raças. Um estudo utilizou o Armed Services Vocational Aptitude Battery, ASVAB, usado para muitos homens e mulheres que pretendem ingressar nas Forças Armadas. Este estudo descobriu que em todas as três raças a similitude entre irmãos era a mesma. A influência genética dos genes no QI é semelhante para orientais, brancos e negros. Não existe nenhum fator especial, como o legado da escravatura ou o racismo branco, que faça com que as influências culturais sejam mais fortes numa raça do que noutra.